Olá, tudo bem com você? Eu sou Adriana Guimarães da Odara Holística Tarô e essa é a nossa leitura para o mês de setembro, signo de Gêmeos. Antes da gente começar, gostaria de lembrar você que essa leitura é uma leitura geral e atemporal. Portanto, ela pode sim ressoar com você, ser exatamente o momento que você está vivendo, como ela pode ser uma situação que você já passou por ela, que você já vivenciou e que neste momento não faz mais sentido a você. Então eu peço que você pegue somente aquilo que de alguma maneira te ajudar, contribuir para para te ajudar, né, de alguma maneira aí no momento, né, na sua situação presente. Se você, caso não seja assim, então você solte para o universo. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, eu peço que você dê seu like, que você se inscreva e que você compartilhe, para que o YouTube siga divulgando esse conteúdo, ele possa chegar e ajudar mais pessoas. E para quem tiver interesse numa leitura particular, na descrição do vídeo tem o meu link, é só entrar em contato comigo por lá que a gente agenda. Vale aqui lembrar vocês que essa leitura ela é feita ao vivo pelo WhatsApp, né, pela chamada de vídeo do WhatsApp. É uma oportunidade muito bacana de você colocar as suas situações e uma oportunidade mais interessante ainda para que o tarô possa te trazer um direcionamento, um auxílio, uma ajuda aí no momento, seu momento, né, no seu momento presente, tá bom? Então, para quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo por lá que a gente agenda, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer a leitura mensal, né, mês de setembro, utilizando o tarô de Marcélia. E eu vou utilizar o método europeu, onde a gente coloca os arcanos maiores para te dizer a situação e os arcanos menores para te dizer como que essa situação se desenvolve. Então, vamos lá. No primeiro momento aqui, então, saiu o Imperador, depois a Morte e a Temperança. Segundo momento, eu tenho Torre, Enamorado e Diabo. Então vamos tentar entender o que esses arcanos maiores têm para dizer a você, geminiano e geminiana. Agora, dos arcanos menores, o primeiro é o 9 de espadas, o 8 de paus, o 3 de copas, o cavaleiro de ouros, o 6 de espadas e o as de ouros. Então vamos tentar entender aqui qual é a mensagem para vocês, geminianos e geminianas. Bom, a primeira carta que sai aqui é a carta do Imperador. Ela está associada ao 9 de espadas, tá? Então assim, a carta do Imperador é uma carta que fala de domínio, de uma situação, de êxito, que fala também fala de alguém que tem uma certa arrogância na forma de ser e agir, alguém que tem uma pessoa, né, que é muito apegada às questões materiais, que tem relacionamentos pautados no status, não nos sentimentos. Às vezes são pessoas frias, calculistas, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque o 9 de espadas, né, é um naipe muito, é uma carta muito pesada. É uma carta que fala de sofrimento, é uma carta que fala de tristeza, de depressão, né? Então, eu acho que esse rei aqui tá trazendo para mim o lado sombra do imperador, tá? Porque o imperador na luz, ele é aquele que provém, é aquele que tem o êxito, o triunfo, né, a determinação, que tem toda esse ímpeto de conquistas, né? No entanto, aqui está o lado sombra dele. Então, está trazendo para mim a seguinte informação, né? Então, muito provavelmente você se relaciona ou estava se relacionando com alguém que no final das contas estava com você mais por conta de uma convenção social do que por um sentimento real, um sentimento verdadeiro de amor, de troca, de reciprocidade. Talvez você estava ou ainda está com alguém que tem um comportamento egoísta,
e esse comportamento muitas vezes te traz assim, te coloca numa situação de desprezo, de tristeza, de abandono, né? Então, tem uma frase que é assim, né? O mais difícil é você sentir solidão a dois, né? Então, o que é a solidão a dois? É quando você tem um relacionamento em que você, na verdade, não tem ninguém ao seu lado. Você tem uma pessoa que está ali por uma convenção social, mas é uma pessoa que não se importa com você, que não tem sentimento de troca, de amor, de bondade, né? É uma pessoa muitas vezes fria. Então, os gêmeos, eu acho que você precisa olhar para quem está do seu lado. Acho que a mensagem primeira aqui é essa, tá? Então, observa com quem você tá. Observa se você não é essa pessoa que está se doando, se doando, se doando, e no entanto você não recebe na mesma proporção, em termos de consideração, em termos de amor, em termos de, sabe, sentimentos de bondade, de troca, de consideração, tá? Perceba se você não está numa situação em que você se sente sozinho, sozinha, em que você se sente humilhado, em que você se sente numa situação de desprezo, tá? Porque assim, o 9 é uma carta de sofrimento total. É uma carta de muito sofrimento, de muita dor, de muito choro, de muito abandono, de solidão, sabe? Então, perceba se você não está mantendo um relacionamento onde a pessoa que está do seu lado, né, é uma pessoa que a gente pode dizer abusiva, né? É uma pessoa que traz essas questões, né? Se você está percebendo que é isso, se você já está vendo que é isso, né? Então chegou a hora de cortar. Chegou a hora de romper com essa situação, de cortar na raiz e se transformar e tocar a sua vida em frente, tá? Fechar, ceifar, cortar esse ciclo, cortar esse relacionamento, tá? Cortar essa situação que te traz sofrimento e seguir em frente, tá? Então, o mês de setembro pede para você olhar. Se você não consegue fazer isso sozinho, sozinha, busca ajuda, tá? Peça ajuda para alguém de fora, conte a sua história, sabe? Peça para alguém olhar e te dizer, ou converse com alguém próximo, um amigo, uma amiga, alguém que está de fora, mas está de dentro também, né? É próximo a você, por exemplo, para que você possa perceber. Porque aqui tá falando para você que chegou a hora de você cortar isso. Isso não tá te fazendo bem, você precisa cortar, sabe? Você precisa ter essa força, né, de movimentar isso, de romper isso. Porque o 7 de paus é quando eu movimento forças para fazer alguma coisa importante. E o que é importante aqui? Eu cortar algo que me faz mal. Sabe, talvez uma pessoa, um chefe, um marido, um namorado, sabe, um pai. Então, muitas vezes você precisa romper com seu pai e morar sozinho, sozinha, para sair dessa amarra, dessa situação que te faz mal, né? Então é disso. Então, esse mês está pedindo para você ver isso, para você olhar e romper com isso, de verdade, tá? Então, a temperança está falando aqui para você de equilíbrio. Né? Então você precisa de equilíbrio, você precisa de ter discernimento, você precisa ter assim uma grande paciência para que você consiga enxergar, para que você consiga fazer esse movimento de corte, tá? Então para isso você precisa estar muito equilibrado, né? Para que você consiga então fazer esse movimento e colher felicidade, que é o que você precisa, né? Você precisa reencontrar a felicidade. Então, para isso, você precisa cortar aquilo que te faz mal, para que você possa ter o equilíbrio de encontrar aquilo que te faz bem, que te traz satisfação e felicidade, tá? Então, essa é a primeira informação importante dessa mesa. A segunda fileira já começa com a torre. Então, a torre está exatamente embaixo do imperador, tá?
Então chegou a hora, e olha, 2 cartas de mudança, de corte. Essa tá falando para você transformar, e essa tá falando para você deixar cair formas de pensamento, porque a gente tende a florear, a gente tende a não reconhecer o abandono, o sofrimento, a tristeza, tá? A gente tende a dizer, é porque fulano, fulana é assim. Não, não é assim não, né? A pessoa é egoísta, a pessoa tá te tratando mal, né? Então você precisa se desvencilhar dessa forma de pensamento. Então, mas é o meu marido, é o meu pai, eu não posso. Pode sim. Você pode sim construir uma relação positiva com o seu pai, onde ele não vai te impor. Tô falando pai, mas pode ser mãe, tá? É o arquétipo, né? Pode ser uma pessoa que tem esse poder de persuasão sobre você tóxica, que te faz mal. Então você precisa reconhecer que esse relacionamento é tóxico de alguma maneira e que ele te faz mal. É o seu pai? É o seu marido? Então precisa romper sim. Tem que dizer, olha, aqui chegou o meu limite, daqui pra frente é minha vida, daqui pra frente é a sua vida. Então siga o seu caminho, que eu vou seguir o meu. A gente pode continuar tendo relacionamento de pai e filho, pai e mãe, né? No entanto, ressaltar, com as ressalvas, né, da minha dignidade, do meu respeito, que eu preciso ter, né, reconhecido. Tá? Então, a primeira carta aqui pede para você justamente romper formas de pensamento. Então, você não está feliz, sabe? Você está em sofrimento. Então, não floreie, se liberte, deixe ruir, né? Sabe? Tenha força, determinação para deixar a casa cair, para que você possa seguir, tá? A escolha é sua, tá? Sair dessa solidão que você vive, sabe? Se afastar dessa pessoa, dessa situação, né? A escolha é sua, deixar essa forma de pensamento cair, essa ilusão cair, cortar e transformar tudo. A escolha é sua, Gêmeos. No entanto, né? Tá mostrando para você o quanto você tá sofrendo. Então é o que eu falei, se você tem dificuldade em reconhecer, peça ajuda de alguém que está de fora, mas que esteja de dentro, né? Seja próximo de você, para que a pessoa possa te ajudar a fazer você enxergar, você olhar isso. Para algumas pessoas, busquem um terapeuta, busca alguma ajuda, porque talvez você precisa ter esse momento para deixar desconstruir, deixar cair essa sua ilusão de que essa pessoa não faz por mal, faz sim. Ninguém prejudica o outro fazendo bem, a gente prejudica o outro fazendo mal. Então, se a pessoa está agindo com você com autoritarismo, com egoísmo, com frieza, sabe? Com maldade, no sentido de te menosprezar, né? De te trazer decepções, dor. Então, essa pessoa não é boa, tá? Então, você pode escolher, né? Se afastar de tudo isso que te faz mal, né? E lidar com essas sombras, sabe? E fazer com que você tenha possibilidade de prosperar de outra maneira, de triunfar de outra maneira, sabe? De encontrar pessoas e situações que possam ser mais felizes, onde você encontre troca, tá? Ninguém precisa viver refém de alguém que é insensível, de alguém que só tem apego, mas não tem amor. Você precisa encontrar o amor. E principalmente o amor próprio, porque muitas vezes quando a gente está atrelado a alguém dessa forma, a gente perde até o nosso próprio amor. Então, a leitura aqui tá bem pesada, mas é um alerta, tá? Gêmeos, você precisa encontrar o seu alto amor, você precisa encontrar um novo caminho, você precisa seguir, se deslocar, se desvencilhar dessa situação ou desta pessoa em especial que com certeza te faz muito mal, te traz muito sofrimento. Você precisa ter coragem de romper, sabe, de fazer com que isso movimente. Você precisa buscar o seu equilíbrio interior para que você possa fazer esse movimento de deixar desconstruir ilusões, tá? Você tem esse poder para fazer isso. E volto aqui a dizer, se você está tendo dificuldade em fazer isso, busque ajuda, tá?
Você tem esse poder de escolha. Então escolha enxergar a realidade, busque pessoas para te ajudar, porque com certeza, assim que você conseguir se desvencilhar dessas sombras, você consegue se estabelecer e você consegue estabelecer uniões recíprocas e felizes com as pessoas, seja no campo da amizade, seja no campo afetivo, seja em relação a você mesmo, o seu alto amor, né? Porque muitas vezes quando a gente se encontra nessa situação, a gente até perde a gente perde o nosso amor, né? A gente deixa de se amar e você precisa reencontrar a força da imperatriz que existe e habita em você. Lembrando que a imperatriz aqui é um arcano, tá? E é a força da plenitude, do amor, da comunicação. E isso pode e deve estar em todos nós, homens e mulheres, tá? Então, essa situação, às vezes a gente acha, aqui tá o imperador, lembrando que é um arquétipo, tá? Então, às vezes, existem homens que vivem uma situação assim, com alguém que está do seu lado, que fica persuadindo, né? Que fica manipulando e tal. Às vezes pode ser uma mulher que está associado a um homem assim, né? Às vezes pode ser uma moça que está associado a uma mãe muito dominadora ou um pai muito dominador e precisa romper, precisa seguir para sua, né? Para suas própria vida, para suas escolhas, né? Porque às vezes, infelizmente, amigos podem ter relacionamentos tóxicos, familiares, relacionamento afetivo, enfim. O que está colocado aqui é assim, ó, você não pode mais aceitar essa situação desse jeito. Você precisa reconhecer que você está do lado de alguém tóxico. Você precisa reconhecer que essa situação está te fazendo mal e você precisa buscar ajuda para quem não consegue, né, fazer esse rompimento, deixar essa torre cair e escolhendo sim se desvencilhar e ir para longe dessa situação, dessa pessoa, para que você possa então, né, ter a oportunidade de prosperar na sua vida em todos os sentidos, principalmente com a sua autoestima, com o seu equilíbrio interior, com a sua força, né? Porque a temperança fala da importância de eu me equilibrar, para que eu possa então colher, né, alto amor, satisfação, felicidade e seguir em frente, tá? Então volto aqui a dizer, ninguém tem que viver uma situação assim. Seja com o parceiro, seja com o familiar, seja com o chefe, seja com o amigo, enfim. Tá? Você precisa realmente deixar essa forma de pensamento que você pode sim seguir e ser feliz sozinho, sozinha, né? E você pode sim e deve se afastar dessa situação que em alguma medida te faz mal e que você precisa seguir em frente. É um grande alerta aqui para você no mês de setembro, viu, Gêmeos? Então, se você se identificou com essa leitura, então olhe para tudo isso, busque ajuda e busque força, que você tem possibilidade de escolher sim ir para longe disso e deixar a torre ruir, tá? Para que você possa seguir a sua vida para frente. Porque assim, às vezes a gente tem medo, né? Às vezes a gente tem medo de tomar atitudes, né? Porque essa carta também pode falar para mim de medo. No entanto, ó, o arcano que vem junto, tirei mais um arcano aqui para entender o diabo, saiu a justiça. A justiça é aquela carta que fala pra gente assim, ó, todas as suas atitudes estão sendo pesadas. Você já vai receber conforme as suas atitudes. Então, se você está sendo, tá se dedicando a alguém que não vale a pena, né? Você sabe que isso é uma sombra, né? Que isso é algo que está te fazendo mal. Com certeza você recebe a justiça, que com certeza é o livramento, tá? Então, pense nisso. Às vezes, você se afastar dessa pessoa, né? Escolher ir embora, se afastar dessa pessoa, dessa situação, pode ser lá na frente mais do que uma justiça para você, um livramento, né? Então, a gente ouve todo dia situações muito tristes de pessoas que até perdem a vida numa situação assim, né? Então, a gente tem que entender que isso pode acontecer comigo também, né? Então, eu preciso, então, enxergar, perceber e ter a oportunidade
de deixar cair e de cortar isso, tá? Para que eu possa seguir em frente, encontrar o meu equilíbrio, né? E seguir em frente buscando a minha autoestima, o meu amor, minha estabilidade, a minha vida positiva, não mais uma vida cheia de sombras, de medos, de uma situação que me corrói, tá? Então eu desejo de verdade que você, para quem essa leitura serviu, que você consiga olhar para isso tudo, para que você consiga ajuda, seja de alguém especial, seja da espiritualidade, da sua força de espírito aí, para poder fazer esse rompimento e seguir em frente, tá bom? Desejo boa sorte e a gente retorna aqui com a semana que vem numa próxima leitura. Um forte abraço e até lá!